Ninguém planeja ficar doente, ninguém planeja ter um acidente, mas você sabe quais são os seus direitos perante o INSS? Você sabe tudo o que precisa para fazer o pedido do seu benefício? Fique aqui que nós vamos te explicar todos os pontos de forma detalhada, tudo sobre benefício por incapacidade. Meu nome é Leandro Marota, faço parte do escritório Resende Marota e hoje nós vamos falar especificamente do benefício de aposentadoria por invalidez, também chamado hoje de benefício por incapacidade permanente, e do auxílio-doença, chamado hoje de benefício por incapacidade temporária. Prepare-se para aprender alguns pontos importantes no benefício por incapacidade, como a qualidade de segurado, a carência, e entender um pouquinho mais sobre a incapacidade que gera direito ao benefício. Mas então, o que é benefício por incapacidade? Nós devemos pensar o benefício por incapacidade como um seguro. O cidadão paga o INSS, que é um seguro, e quando ele precisa se afastar do trabalho, o INSS então concede um benefício a depender da gravidade da situação, de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Esse benefício é devido para quem cumpre alguns requisitos básicos do INSS, como por exemplo a carência, que vai ser explicado um pouquinho mais adiante. São 3 requisitos importantes para a concessão dos benefícios por incapacidade. Vamos começar a falar por 2 deles, que vai ser a qualidade de segurado e o período de graça. O que é qualidade de segurado? Esse primeiro requisito. Qualidade de segurado é estar filiado ao sistema. Quem vai pedir um benefício precisa estar filiado ao sistema. E quem que está filiado ao sistema do INSS para ter o benefício? Quem trabalha, por exemplo. Quem trabalha e recolhe INSS, aqui a gente pode pensar numa pessoa de carteira assinada, a gente pode pensar num autônomo que recolhe o seu carnezinho todo mês. Mas sobre esse requisito da qualidade de segurado, eu mantenho ele até quando se eu parar de trabalhar? Eu mantenho ele para sempre ou eu mantenho ele por um período? Para isso, a gente começa a falar do segundo requisito, que é o período de graça. O período de graça é um benefício que é dado pelo INSS para os trabalhadores que, mesmo após ele parar de trabalhar, ele pode fazer um pedido de incapacidade no INSS. E qual que é esse período? A lei fala que o trabalhador que para de trabalhar tem um período de graça de 12 meses. E o que é isso? Parei de trabalhar hoje. Se eu eventualmente ficar doente ou tiver algum acidente nos próximos 12 meses, eu posso fazer o pedido do auxílio que o INSS vai ter que conceder o meu benefício. E a lei traz uma extensão desse período, que é quando o cidadão recebe o seguro-desemprego quando ele saiu desse último vínculo dele de trabalho. Nesse caso, não são 12 meses, são 24 meses que o cidadão mantém o período de graça, ou seja, se nos próximos 24 meses acontecer qualquer coisa com esse trabalhador, ele tem direito de fazer o pedido para o INSS. E por último, e um pouco mais difícil de conseguir, é quando esse trabalhador tem mais de 120 meses de contribuição para o INSS, que corresponde a 10 anos. Nesse caso, quando o trabalhador também tem esse requisito, ele tem 36 meses de período de graça. Ou seja, esse trabalhador pode ter parado de trabalhar hoje, numa situação hipotética, pode ter parado de trabalhar em janeiro de 2025, que até janeiro de 2028 ele pode fazer um pedido de benefício para o INSS. Esse então é o conceito de período de graça. E qual que é a diferença principal entre esses 2 benefícios? O benefício por incapacidade temporária é o benefício pago pelo INSS a uma pessoa que não consegue trabalhar, mas que tem uma perspectiva de voltar a trabalhar. Ou seja, ela está incapaz hoje, mas ela tem uma perspectiva no futuro de poder voltar a trabalhar. Nesse caso é pago, então, o auxílio-doença. Já a aposentadoria por invalidez, o perito ali no dia de realizar a perícia, ele entende que aquele trabalhador ele não tem uma perspectiva de voltar a trabalhar. Ainda que possa ser convocado por uma nova perícia do INSS, naquele momento o perito entende que ele não tem perspectiva de voltar a trabalhar, então é concedido ali a aposentadoria por invalidez. Eu já havia falado de 2 requisitos, qualidade de segurado e período de graça. E agora eu vou trazer o terceiro requisito, que é a carência. E o que é a carência? Carência é o número mínimo de contribuições que eu tenho que ter para fazer um pedido de benefício por incapacidade. E a lei traz que esse período é de 12 meses. Ou seja, o trabalhador ele tem que contribuir por 12 meses para depois então
ter a carência necessária para fazer um pedido de incapacidade. Mas a lei traz um requisito importante, que é a redução da carência pela metade. E quando isso é possível? Quando esse trabalhador, em algum momento da vida dele, já trabalhou por mais de 12 meses, quando ele para de trabalhar e retorna para a sua atividade, ele não precisa mais daquelas 12 contribuições. Ele só precisa de 6 contribuições de carência. Isso é um requisito importantíssimo. E a lei fala também de algumas doenças que dispensam a carência. Ou seja, basta você ter trabalhado ali um dia que você já vai ter o requisito essencial, que é a qualidade de segurado, e não precisa ter 12 contribuições ou 6 contribuições de carência. E são doenças graves, gravíssimas. E são exemplos dessas doenças que dispensam a carência. O câncer, chamado de neoplasia maligna, AIDS, a cardiopatia grave, que é uma doença gravíssima do coração, a nefropatia grave, enfim, tá aqui, a gente vai deixar aqui a listinha das doenças que dispensam a carência para vocês consultarem. Fazendo aqui um breve resumo do vídeo, nós temos como 3 requisitos importantíssimos para o benefício por incapacidade. O primeiro e mais importante deles é a incapacidade. Você tem que estar incapaz de exercer a sua atividade habitual. Não basta apenas ter a doença, você tem que estar incapaz para a sua atividade. O outro requisito é a carência e a qualidade de segurado. Fechando esses 3 requisitos, você tem direito sim, e o INSS tem que te pagar o benefício por incapacidade. E aqui eu deixo uma mensagem final muito importante. Não desista dos seus direitos. Conhecer a lei é importantíssimo no dia que você for realizar a sua perícia lá no INSS. E se esse vídeo te ajudou um pouco mais a entender sobre os benefícios por incapacidade, deixe aqui o seu like e comente se você já realizou algum pedido de perícia no INSS e como é que foi esse pedido, se deu tudo certo, se você já está recebendo seu benefício por incapacidade, ou se não, se foi indeferido, deixe aqui como foi a sua experiência. Nosso escritório Rezende Marota está à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham sobre perícia, sobre benefício por incapacidade, sobre entrar com ação judicial. Um abraço e até o próximo vídeo.